Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Graciele e hoje falaremos sobre o Sistema Financeiro Internacional. O Sistema Financeiro Internacional é o nome dado ao processo de organizar a economia global, algo que originalmente não acontecia. Vale lembrar que o mundo globalizado que vivemos hoje nem sempre se apresentou dessa forma. O que ocorre? A partir do momento, que houve a globalização. O que é a globalização? É quando as fronteiras internacionais elas tiveram, uma abertura e os países puderam se relacionar. E após essa abertura, global, essa facilitação global entre as relações internacionais, começaram as transações de exportação e importação. Então, isso veio facilitar, o sistema financeiro internacional. Mas para que esse sistema, ele seja regido, ele aconteça de forma eficiente e eficaz, é preciso que se mantenha, processos econômicos que facilitem e fiscalizem e regulamente, essa transação internacional entre os países. Por isso, nós iremos estudar quais são os órgãos regulamentadores, quais são os órgãos fiscalizadores e quais são os órgãos que vão facilitar essas transações internacionais entre os países. E por que é tão importante estudarmos, o sistema financeiro internacional de forma que possamos compreender todas essas transações e por que a economia global ela tem um peso fundamental na economia do nosso país. Qual é a relação entre a economia dos outros países com a economia do nosso país, o Brasil? É importante estudarmos essa relação para compreendermos como esse sistema econômico funciona e como poderemos ganhar vantagens competitivas no nosso país ao se relacionar com outros países. O Acordo de Bretton Woods estabeleceu um sistema monetário internacional baseado no dólar americano. É fundamentado em 3 partes. Primeiro, taxa de câmbio fixo. Para que haja uma estabilidade nas relações econômicas entre os países internacionais, é importante que estabeleça uma taxa de câmbio fixa. O que vem a ser uma taxa de câmbio? É a taxa que vai equilibrar a relação entre as moedas. Então, vai estabelecer um parâmetro para que haja essa negociação. Então, a política econômica ela tem que trabalhar entre ambos os países que estão ali negociando, ela tem que trabalhar para manter essa taxa fixa, para que nenhum país fique prejudicado, nenhum negociador, nenhum investidor fique prejudicado nessa transação. Então, é importante que a política econômica dos países trabalhe para manter uma taxa de câmbio fixa e para que ela não oscile tanto, para que não prejudique aí as relações, para que não desmotive os investidores de investir naquele país. Outro ponto importante ao analisarmos é um fundo de ouro e moedas constituídas, com o objetivo de buscar manter a estabilidade no sistema, o Fundo Monetário Internacional, FMI. Então, quando o país estabelece uma política econômica que promova aí os investimentos de outros países, é importante se manter, se constituir aí um banco de ouro, de moedas, para que haja essa negociação entre os países e para que haja essa possibilidade desses investimentos nesse tipo de moeda, nesse tipo de transação. É importante também um banco para financiar a reconstrução do país impactados pelo confronto e também projetos de desenvolvimento econômico e social, o Banco Mundial. Então, o Banco Mundial, ele é o órgão que vai trazer esse equilíbrio entre as relações internacionais para que haja essa política econômica com projetos que vai nortear aí os impactos causados entre os países. Então, ele vai estabelecer essa relação justamente para custear algum impacto que ocorra entre os países os quais se relacionam. É importante essa movimentação, essa relação entre os países, justamente
para que os investidores eles se sintam seguros para investir naquele país. Então, é importante se manter esse equilíbrio, né, entre esses 3 pontos. Então, é importante estudarmos quais os órgãos que vão compor esse sistema internacional financeiro. Como esses órgãos surgiram, qual é o papel de cada órgão, né, nessa política econômica internacional. Primeiro, nós temos o FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional. É o principal órgão que vai gerir aí toda essa gestão dessa relação internacional, né, desse sistema financeiro internacional. Ele foi criado a partir do Acordo de Bretton Woods, em 1944, com os seguintes objetivos. Primeiro, promover a cooperação entre os países em relação a assuntos financeiros e monetários. Então, o objetivo, né, principal do FMI é promover essa relação entre os países, né? A partir do momento que houve aí a globalização, a partir do momento que abriu essas fronteiras internacionais, que começou essas transações financeiras, né, houve a necessidade de criar um órgão que promovesse justamente o equilíbrio, né, entre esses países, para que essas relações internacionais elas ocorram, né, da melhor forma, porque o investimento, né, que os investidores trazem para o país promove o desenvolvimento econômico desse país. Por isso é tão importante manter esse equilíbrio, né, manter essa gestão e principalmente a fiscalização aí nessas transações, para que os países eles continuem, né, se desenvolvendo através desses investimentos. Segundo ponto, promover a estabilidade nas taxas de câmbio, né? Assim como falamos anteriormente. É importante, né, que nessa movimentação financeira ocorra esse equilíbrio, né? Que essas taxas de câmbio elas não fiquem flutuantes. Ou seja, a taxa, né, que vai estabelecer aí, vai permitir, né, que haja um benefício para os países, né, que promovem aí esse investimento internacional. Então, é importante que essa taxa de câmbio ela seja uma taxa fixa, que ela não ocorra muita flutuação, nem que ela aumente muito, nem que ela baixe, né? É importante fazer um estudo, né, para que haja um equilíbrio, um ponto de equilíbrio entre a taxa de câmbio, para que os países eles consigam promover essa relação aí do mercado financeiro. Terceiro ponto, fornecer recursos emergenciais para países que enfrentam dificuldades financeiras e, principalmente, desequilíbrio no mercado financeiro internacional. Então, os países, né, que têm esse pacto, né, de se relacionar financeiramente, eles promovem aí, né, esse recurso emergencial. Então, quando o país, né, está ligado aí nesse mercado econômico financeiro, ele sofre alguma dificuldade financeira por algum motivo, né, de natureza, algum motivo econômico ou de guerras, né, os países que se relacionam, né, esses países que compõem, né, esse sistema internacional, eles vão promover esse subsídio emergencial, né? E claro que esse subsídio ele só vai ser, ele vai acontecer, né, com esses países que se relacionam e também de acordo com a situação emergencial. Então, o FMI ele tem esse objetivo, né, de arrecadar esse fundo justamente para esses momentos de crise aí entre os países. Promover o livre fluxo de capitais no mundo. Então, o FMI é um órgão também que visa, né, promover aí essas transações internacionais, né, o fluxo do dinheiro entre os países. E, por último, promover o livre comércio, né? A globalização ela tem esse objetivo de promover o livre comércio, né? Que possa fluir livremente esse comércio internacional, tanto na importação quanto na exportação, né? Porque ele entende que esse comércio internacional ele é importante para os países, ele promove o crescimento do país, ele promove a circulação do dinheiro, né? Ele promove as negociações que facilitam, né, essa entrada e essa saída de dinheiro e também promove aí, a qualificação do mercado, promovendo mais mão de obras, promovendo mais oportunidade, né, fornecendo aí um recurso financeiro para que o país ele consiga lidar com situações, né, de emergência. Então, por isso é tão importante, né, o FMI para o sistema financeiro internacional, né, que é o órgão que vai dar todo esse subsídio
que vai nortear toda essa relação entre os países. Nós temos também o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, também conhecido como Banco Mundial. Assim como o FMI, também foi constituído em 1944, na reunião de Bretton Woods. O objetivo do BN inicialmente era fornecer empréstimos e financiamentos para países em processo de reconstrução pós-guerra. Após o período de reconstrução, o BN passou a financiar projetos de investimento com impactos socioeconômicos de infraestruturas e ambientais para diversos países, mas principalmente os países emergentes. Então, esse banco ele teve, né, esse objetivo inicial, que era custear aí essa relação, mas ele foi se desenvolvendo, né? Ele foi crescendo aí o seu objetivo e trouxe, né, esse investimento, né, socioeconômico para os países, né, que se relacionam internacionalmente, justamente para promover essa infraestrutura ambiental, né, conseguindo aí subsidiar, né, vários investimentos internacionais para custear mesmo o desenvolvimento dos países, né? Por isso que é tão importante falar sobre investimento econômico, né? Porque o investimento econômico internacional ele traz várias vantagens. Então, quando os países se juntam, né, eles conseguem promover, né, esse desenvolvimento socioeconômico, conseguem investir, né, nessa infraestrutura ambiental para diminuir os impactos econômicos e ambientais que acontecem nos países sociais. Nós temos também a Organização Mundial do Comércio, né, que é o órgão que vai nortear aí todas as relações comerciais entre os países. Foi criado em 1993 com o resultado das negociações de comércio da rodada de Uruguai. Tem como objetivo estimular o livre comércio internacional, acordos comerciais e mediar disputas comerciais entre os países. Então, ele é um órgão mediador, né, entre as relações internacionais e ele vai justamente parametrizar essas relações. Né? Ele vai criar aí mecanismos para facilitar essas relações internacionais. Nós temos também o IFC, né, que é o International Financial Corporation, foi criado em 1956 com o objetivo de estimular o investimento privado, assim, concede empréstimos e financiamentos apenas para as empresas, assim como também pode adquirir participação societária em empresas, em geral participa de 10 a 15% dos recursos necessários para cada projeto. Então, ele é um órgão que foi criado, né, com o objetivo de subsidiar, né, empréstimos financeiros para empresas, né, para que elas consigam aí movimentar o dinheiro, para que elas consigam também crescer, né, dentro aí do mercado financeiro, crescer dentro do mercado econômico. Então, o objetivo dele é justamente promover esse financiamento aí para as empresas. Nós temos também o Bank of Internacional, né, o BIS, também conhecido como Banco Central dos Bancos Centrais, tem como objetivo estimular a cooperação dos países em relação aos seus sistemas bancários internos e transações internacionais. Então, o objetivo, né, do BIS é justamente subsidiar as relações entre os bancos internacionais, né, para facilitar as transações internacionais, para facilitar, né, as negociações internacionais entre os investidores e também entre as empresas públicas e privadas. Então, o objetivo dele aqui é ser um suporte, né, para os bancos centrais. Nós temos as agências regionais de desenvolvimento, né, que existem diversos outros órgãos internacionais que buscam apoiar os projetos de investimento regionalizados, apoiando o desenvolvimento e crescimento econômico dos países. Então, as agências regionais, ela busca justamente promover aí, né, dar subsídio às empresas ou aos investidores autônomos, né, para promover esse desenvolvimento e esse crescimento econômico dentro do país. Então, para cada país que vai se relacionar, vai ocorrer essa transação, as agências regionais, né, desse país, elas têm esse papel de promover aí esse investimento, esse apoio, né, para esse desenvolvimento e crescimento desse país. Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Até a próxima.